Boa tarde, boa noite ou bom dia, depende, é claro, da hora que você estiver assistindo essa live depois que ela foi ao ar. Muito obrigado pela presença. Meu nome é Afonso Borges e vamos dar início a mais uma edição deste Sempre um Papo em Casa, esta forma com a qual a pandemia nos lançou. O apresentador Afonso Borges está usando um fundo digital com a logo do Sempre um Papo em diversas cores. Mais ou menos 25, 26, a gente vem gravando os encontros presenciais e lançando aqui nessa plataforma que você está, que é o YouTube, também no Facebook, também no Instagram. Você pode aí assistir mais de 400 programas feitos no curso de todos esses anos. Eu peço que você se inscreva nesse YouTube, aperte esse sininho para que você receba as nossas outras programações, e se tiver no Instagram, lembra que quando chegar em 1 hora, cai. Então, vem aqui para o YouTube com a gente. Hoje a gente tem a presença virtual, é claro, do querido irmão que a vida me deu, Frei Beto. Ei, Beto, bom dia, boa tarde, Afonso. Boa noite. O frade e escritor Frei Beto está sentado em frente a uma porta com um puxador prateado em uma sala com paredes brancas. Para mim é uma honra estar aqui presente nesse Sempre um Papo, e sobretudo lembrando que eu fui o primeiro escritor do Sempre um Papo, há 34 anos atrás. Estamos ficando velhos. Beto, você imagina naquele dia, lá naquele La Taberna, onde você lançou A Vida Subversiva do Raul Parello. Exatamente, o meu primeiro livro de contos. Da edição da Difel, você imagina? Primeiro livro. Falando nisso, contos. O livro mudou de nome, né, Beto? Como é que chama hoje? Agora chama Aquário Negro. Aquário Negro. Porque mudou de editora. E mudando de editor, o editor achou que aquele Raul Parello tinha muito a ver com o período da ditadura, né? Quando o livro foi lançado ainda sobre a ditadura. E o Aquário Negro foi o conto que mais chamou a atenção dos leitores. Então, foi intitulado Aquário Negro. Quantos anos já de eventos, quantas vezes você já participou, já tive a alegria de conversar com você, e nós aqui agora conversando nesse modo digital, né, Beto? A gente que está acostumado a assistir, eu que estou acostumado a presenciar centenas e centenas de pessoas que vão te assistir pelos auditórios em Belo Horizonte e nos vários lugares que a gente já fez pelo Brasil, né? Tempos diferentes. Uma alegria. E sempre lançando novos livros. E então, estamos hoje lançando mais um livro do Frei Beto, que deve estar na faixa de quantos, hein, Beto? 96? Não. Esse é o 69º. Você e o Leonardo estão na disputa ferrenha, né? Não, mas ele ganha. O Léo já tem fez mais de 100. Eu estou no 69. Bem, hoje, pela editora Rocco, o Beto escreveu o Diário de Quarentena, 90 dias em fragmentos evocativos. É um livro que além do Beto começar a falar um pouco sobre ele também estará à venda, né, Beto? Como é que você está vendendo o livro, Beto? Bem, primeiro eu vou mostrar a capa do livro aí. Oba, que eu não recebi. Frei Beto segura o livro nas mãos. A capa mostra uma cadeira vazia em frente a uma parede branca sobre um chão de madeira. Em letras vermelhas, o título Diário de Quarentena. Aí a capa do livro. Maravilhoso. Editora Rocco, Bruno Zolotar aí fez um belo trabalho, viu? Fez um belo trabalho. Aí tem duas maneiras de adquirir o livro, né? Tem em e-book também. Primeiro no site da Rocco, né? Rocco.com.br, Rocco com 2 Cs. E também na minha livraria virtual, que é Frei Beto tudo junto, .org. E lá também tem os outros livros meus. Então, da sua livraria vai autografado, Beto? Não. Se a pessoa pede o autógrafo, eu autografo e depois despacho no correio. Ela recebe em casa, autografado. Maravilhoso, gente. Quando você fizer o pedido lá na livraria virtual, tem tudo direitinho explicado lá, freibeto.org, aí você fala, eu quero que seja autografado. Então você vai receber autografado.
Falei, Beto, tecnológico demais da conta. Quem Não tenho diria, muita meu idade Deus? para isso, não, mas faço esforço. Tem que contar isso para seus irmãos, você vai ver. Vou contar, o povo não vai acreditar. Beto, vamos lá? Vamos falar um pouquinho desse livro? Faz uma Vamos pequena lá. apresentação para a gente. Bem, na verdade, esse livro ele registra 90 dias do meu período aqui na quarentena. E ele nasceu da minha necessidade de escrever durante esse período de reclusão. Quando eu estive preso na ditadura militar, durante 4 anos, de 1969 a 73, eu escrevia cartas para a família, para os amigos, para os meus confrades. E nessas cartas eu procurava, de um lado, consolar aqueles que estavam aqui fora e que, de certa maneira, sofriam mais do que eu lá dentro. E, de outro lado, fazer denúncias do que se passava nas masmorras da ditadura. E muitas cartas saíram clandestinamente dos presídios em que estive. Em 4 anos eu passei por 8 cadeias diferentes. Como é que saía, Beto? Conta uma história de uma daí que saiu. Saía dentro de um maço de cigarro, que era trocado no dia da visita. Escrevia pequenininho, né? Com a letrinha. Escrevia pequenininho e as pessoas aqui reproduziam num papel legível. Saía em capa falsa de caderno de livro, porque os frades levavam livros para os meus estudos de teologia. E eu montava uma capa falsa, dentro ia a carta. Enfim. Então você inventou o livro do Paoco? Porque tem é santo do Paoco, tem o livro do Paoco, né? A imaginação do preso, ela sempre supera a do carcereiro. Então, essas cartas foram reunidas aqui fora por uma amiga que você conhece, hoje é uma grande romancista, Maria Valéria Rezende. Claro, imagina. E levadas para a Itália. E da Itália elas foram traduzidas e publicadas em vários países europeus. Isso em 71 saíram as primeiras cartas na Itália. E no Brasil elas só vieram a ser publicadas pela Civilização Brasileira, pelo Enio Silveira, em 1976. Já tinha saído. Eu não escrevi as cartas para serem publicadas. Escrevi porque tinha vontade de escrever, gosto de escrever, é compulsivo em mim escrever. Mas o Hélio Pellegrino, que você conheceu, meu grande amigo, psicanalista, me disse um dia: olha, Beto, você só não ficou louco graças a essas cartas. E agora, na quarentena, eu pensei nisso, ou seja, a escrita é um exercício terapêutico. E decidi fazer um diário. Detalhe, eu já li muitos diários, até na orelha do livro fala do diário do Defoe, que escreveu vários livros, mas escreveu também um diário, do Anne Frank, e tantos outros diários que nós conhecemos. A diferença do meu diário, esse diário de quarentena, é que eu não sou o personagem principal. Nos outros, sim, o autor é o personagem principal. Aí são reflexões, tem mini-contos, tem ensaios políticos, tem textos de espiritualidade, tem poema, tem um pouco de tudo. É quase aquilo que nós, mais veteranos, conhecemos bem, quase um almanaque. Por isso que são fragmentos evocativos, porque um dia eu falo da quarentena, outro dia eu denuncio que essa quarentena foi sim prevista, e mostro os documentos, foi prevista pelo governo americano, foi prevista pelos órgãos de inteligência do governo americano, foi prevista pelo Bill Gates, pelo Obama, mas ninguém deu ouvidos a eles. E eles próprios, tendo essas informações, também não pressionaram muito para que providências fossem tomadas, mas é impressionante os documentos que apresento no livro, de como ela não surpreendeu, ela foi, anos atrás, prevista como uma possibilidade real. E tem textos de como suportar a quarentena, a partir da minha experiência de prisão, como ficar recluso e, ao mesmo tempo, evitar a depressão, a irritação, a ansiedade. O grande problema, às vezes, de quem fica recluso é que nós mantemos o corpo dentro de casa ou dentro da prisão e a cabeça lá fora. Isso é terrível. Nunca se deve fazer isso. A gente deve assumir
esse período de reclusão como a vida normal, por mais anormal que pareça, mas a vida normal, porque o pior é a ansiedade, a expectativa e a frustração de se sentir isolado. Então, é preciso criar um mínimo de normalidade, entre aspas, dentro dessa situação. Então, realmente foi um trabalho muito prazeroso. Eu escrevi muito, a quarentena me fez e me faz, porque ainda me encontro nessa situação muito bem, porque você sabe, Afonso, eu sou compulsivo em escrever e, com isso, eu produzi 3 livros. Esse é um deles, os outros 2 possivelmente sairão no próximo ano, né? Que é um livro de espiritualidade bíblica e o outro livro é um livro infantil. Infantil? Que bom! Eu já tenho vários livros infantis, né? Eu Tem sei. A Menina e o Elefante, O Fogãozinho, Saborosa Viagem pelo Brasil, um sobre a morte, né? Para falar para as crianças sobre a morte, publicado pela Rocco, intitulado Começo, Meio e Fim. Enfim, gosto de escrever para crianças. Tem 2 romances para jovens, né? O Vencedor e o Alucinado Som de Tuba. E tem romances para adultos, né? Aldeia do Silêncio, Minas de Ouro, que eu conto 500 anos da história de Minas. Um Homem Chamado Jesus, né? Que eu romancei os 4 evangelhos, para quem não tem cabeça nem tempo de fazer curso bíblico, então lê os 4 evangelhos como se estivesse lendo um romance, né? E o texto evangélico bem contextualizado na época, enfim. Escrever realmente é o que me dá muita alegria. Beto, eu faço essa pergunta no início, mas eu preferi deixar para fazer agora, para ouvir um pouco você. Como você está se sentindo e como você está sentindo o mundo, Beto? Olha, eu pessoalmente estou me sentindo bem, porque aqui eu consigo ter uma boa disciplina, que antes da pandemia não era tão rigorosa como agora. Me lembro que na prisão também eu tinha uma disciplina muito rigorosa, que consiste em todos os dias fazer exercícios físicos, cuidar da alimentação, né, de modo que ela seja saudável, e ler muito, me dedicar pelo menos 1 hora por dia à meditação, que é a minha forma preferida de oração, e escrever. Então, realmente, eu passo cada dia muito, muito ocupado e eu me sinto bem. Agora, a minha visão do que acontece lá fora, do Brasil e do mundo, está muito bem retratada no Diário de Quarentena. É uma visão pessimista, no sentido de que eu fico horrorizado com a maneira como o governo brasileiro ficou indiferente a essa pandemia, fez total descaso dela e de suas consequências. E eu diria mesmo, como nós temos um presidente necrófilo, ele, de certa forma, incentivou esse genocídio, como incentiva também o ecocídio, né? A destruição aí pelas queimadas dos nossos principais biomas, e ainda fez aquele papel ridículo na ONU de dizer que a culpa das queimadas é do caboclo e do indígena, ou seja, sempre a corda rompe, né, do lado mais fraco. É claro que isso foi um papelão, porque as pessoas, no mínimo, acharam um horror, né? Todo mundo sabe que os responsáveis são aqueles grandes latifundiários que fazem desmatamento, derrubando a floresta para espalhar o gado e a soja. Então, enfim. Então, eu creio que eu tenho uma visão não muito positiva de como vamos sair dessa pandemia. Vejo, por exemplo, a questão da vacina. Não sabemos quando virá essa vacina. Agora já estão falando em 2022, antes falavam tanto em 2021. E possivelmente essa vacina, primeiro, vai ser adquirida pelos países mais ricos. Se chegar no Brasil, claro, possivelmente será a prioridade, serão setores como os médicos, os enfermeiros, enfim, o pessoal da saúde, mas seguramente os militares, os 3 poderes da República e os mais ricos. Não vai ter vacina aí para idosos como eu, para pessoas com doenças pré-existentes,
E vai ter muita corrupção, sabe? Vacina no contrabando, no câmbio negro, vacina superfaturada, enfim. Quando a Organização Mundial da Saúde fez uma proposta da vacina ser um bem mundial, em que todos tivessem acesso gratuitamente, é um direito à saúde de todos os 7 bilhões e 700 milhões de pessoas que habitam hoje esse planetinha que nós estamos destruindo, devastando de uma maneira cruel. Bem, vamos ainda falar muito sobre isso, mas eu queria falar sobre a sua gana de escritura, porque eu me recordo muito bem de uma das nossas últimas conversas, onde você falava a sua agenda, que a sua agenda era diária, né? Um dia num lugar, um dia no outro, e você falava: Afonso, a única coisa que eu quero é sentar e escrever. Pois é, agora, você sabe, Afonso, que desde 87, então tem bastante tempo, eu reservo 120 dias do ano só para escrever. Só para escrever. Por isso que eu produzo muito, né? Porque eu tenho que escrever artigos. Toda semana eu publico artigos, eu tenho aí veículos que divulgam meus artigos e tenho também muitos assinantes, pessoas que individualmente assinam e recebem meus artigos. Então, o que me salva são esses 120 dias. Não são seguidos, mas são sagrados. Quando eu reservo assim, no mês 10 dias só para escrever, se alguma circunstância me leva a conceder, a abrir mão de 2 dias, depois eu procuro compensar. E esse rigor, essa disciplina que tem me ajudado a produzir bastante. Como é que você faz fisicamente aí, Beto? Você faz exercício? Eu faço um exercício, até outro dia ensinei para o Aroeira, diz ele que está adotando. Eu chamo de ginástica carcerária, ou seja, eu corro, isso é ótimo, porque eu posso estar na Sibéria, na Suécia, a 30 graus abaixo de zero, em qualquer lugar do planeta. Eu corro no mesmo lugar durante meia hora, sempre meia hora. E depois entro no banho, depois eu vou tomar café. Então, de manhã, eu primeiro medito, segundo, eu faço essa ginástica carcerária e fico pulando. Nem sem música, sem nada. Às vezes eu ligo a televisão, o rádio, fico vendo o noticiário da manhã. Eu acordo muito cedo, acordo aí entre 5 e 6 horas. Quando é 6 horas é tarde, mas geralmente eu acordo entre 5 e 5 e meia e fico pulando, e aquilo me dá um suadouro e entro no banho e tudo bem. Esse é o meu exercício. Muito bom isso. Muito sempre bom. Em qualquer lugar, em qualquer estação do ano, né? E Beto, quais são as suas obrigações eclesiásticas? Não, obrigações é a comunidade. Nós temos as nossas reuniões, as nossas missas, os nossos momentos comunitários de oração, os nossos retiros, os nossos encontros. Tudo isso um pouco alterado, claro, agora pela pandemia, né? Porque não podemos mais fazer encontros presenciais, a não ser na comunidade em que convivemos, sim, aí nos encontramos na oração, nos encontramos nas refeições, aí é tranquilo, mas aquilo de reunir frades de vários conventos, como fazíamos 2 vezes por ano, isso não é possível agora com a pandemia. Beto, olhando para trás, para a sua vasta obra literária, como é que você se interpreta hoje como escritor? Olha, eu me interpreto como um escritor que ainda está em busca do seu melhor livro. Eu realmente sou um insatisfeito com toda a obra que produzi, embora eu tenha livros de grande impacto que nunca saem de catálogo, como O Batismo de Sangue, Fidel e a Religião, o próprio Um Homem Chamado Jesus, é um livro que está sempre, os leitores estão sempre procurando. Os infantos juvenis também. Os infantos juvenis, tiveram muitas, mais de 30 edições, esses 2 livros, O Vencedor e o Alucinado Som de Tuba. Agora, não dá, você sabe disso, não dá ainda para viver de direitos autorais no Brasil, infelizmente, né? Eu sempre vivi de assessorias, atualmente eu sou assessor da FAO, para questões de segurança alimentar e educação nutricional, e de palestras.
né? Eu sempre proferi muitas palestras e realmente o meu sustento vem. Nunca vivi de uma manada à igreja. Pelo contrário, nós dominicanos somos acostumados, até por razões de não ter escolas, empresas, gráficas, outras coisas que religiosos têm, e nós nos autossustentamos, né? Cada frade contribui dentro das suas possibilidades para os custos da comunidade. Então, o meu ganha-pão são as palestras. Agora eu tenho que tentar fazer aí palestras virtuais. Eu sempre tive muita resistência a isso, você sabe, mas eu não vejo outro jeito para poder ainda. Falar nisso, a sua alma está aí, Beto? Você dizia que, eu você era que nem índio, né? Exato. Não, eu falo isso com uma certa pertinência, porque na minha genealogia tem uma índia, Sucupira de Alencar Araripe. Que isso, Beto? Onde é que você está inventando isso? Tem tudo, tem índio, temos de tudo. Espanhol, Sucupira, cigano, Sucupira de Alencar Araripe. Vem de que parte aí? No Ceará. Mas era do seu mãe ou do seu pai? Metralha-avô, por parte de meu pai. Seu pai? Metralha-avô, coisa tataravô, até chegar lá no metralha-avô. Mas eu tenho essa árvore genealógica dos dois lados. E o índio, você sabe que ele não gosta de foto nem de filmagem, porque diz que rouba a alma. Aliás, os Vaimiri Atroari, que ficam na Amazônia, agora não, mas no passado recente, aí, 30 anos para trás, eles não aceitavam espelho, porque se ver no espelho é permitir que a alma seja roubada. Então, isso na pandemia aqui eu conheço um monte. Pois é. E chega todo descabelado nas lives, não faz a barba 6 dias. Enfim. O pessoal pegou com esses índios aí. Mas os Vaimiri Atroari, eles não realmente não. Aliás, nesse negócio da linguagem politicamente correta, agora é falar indígena, né? Não pode usar mais a palavra índia, não pode. Agora, indígena. Porque índio é uma corruptela dos portugueses lá que esperavam encontrar, né, os indianos, então chamavam de índios, né? O Cabral também, o Cabral não, o Cristóvão Colombo também, né? As flutuações linguísticas de acordo com o politicamente correto. Antigamente não podia falar preto. Agora os negros estão resgatando e estão se chamando de pretos. Né? Exatamente. E eu acho bom, porque eu sou contra essa expressão aí de afrodescendente. Por quê? Porque eu acho que isso é uma invenção americana para dizer para os negros de lá, olha, vocês não são daqui, comportem-se se não voltam para a África. E por que eu não gosto dessa expressão, Afonso? Nunca ninguém me chamou de luso-brasileiro, de íbero-brasileiro, de euro-brasileiro. E por que eu vou chamar um negro, sabe, de afrodescendente? Nunca ninguém me chamou de luso-descendente, íbero-descendente, euro-descendente. Sabe, a linguagem precisa prestar muita atenção nela. Mas eu acho que as pessoas que estão nessa praia dos oprimidos e das minorias estão tratando bem isso. Minorias que não são minorias, né? O maior contingente da população brasileira hoje são negros e pardos. Não, eles estão tratando bem, eles estão sempre discutindo e rediscutindo essas questões, e a gente tem que ir no barco, tem que achar e concordar e ir junto. Claro, eu acho que é a nossa obrigação. Né? Exatamente. Beto, vamos voltar para a literatura, que eu queria que você falasse mais um pouquinho dessa história. Você disse que o livro, seu melhor livro, ainda está para ser escrito. E eu lembro muito das nossas conversas, eu, você e o Roberto Drummond, exatamente sobre isso. Né? Inclusive, eu sempre me lembro que você disse que o Cheiro de Deus é o livro que você mais preza do Roberto. Né? Você falando nisso, saudade dele. Né? Saudade dele. Diga. Eu queria saber disso, essa busca do romance perfeito, eu queria que você falasse disso. Na verdade, o Paul Valéry dizia que a gente não termina um romance, a gente abandona. É verdade, a imaginação ela é infinita. Então, quando a gente está produzindo uma ficção, que é o que eu mais gosto de fazer, e menos posso fazer, né, em decorrência das minhas militâncias,
Então, há sempre uma exigência aí de textos ensaísticos, sejam de política, né? Esse ano mesmo, em fevereiro, eu lancei pela Cortez o diário O Diabo na Corte, uma leitura crítica do Brasil atual. Esse livro, O Diabo na Corte, ele analisa a eleição e os primeiros meses do governo Bolsonaro. Então, muitas vezes, essa conjuntura política me leva a priorizar textos não ficcionais. Mas o que eu considero mesmo arte literária é a ficção, né? Gosto muito da ficção e memórias também. Eu tenho muitos livros de memórias, né? O Cartas da Prisão, O Batismo de Sangue, O Diário de Fernando, O Dia de Querido Anjo. Carlos, querido Padre Fernando. Diário de Fernando, exatamente. O subtítulo é Nos Cárceres da Ditadura Militar Brasileira. Tudo isso aí o pessoal encontra lá na minha livraria virtual, né? É bom falar. Em live, Beto, no meio a gente tem que repetir tudo. Tá, Esse pessoal que está assistindo aí, freibeto.org, tudo junto, né? Frei Beto junto, com 2 T's, o Beto.org. Mas o fato é que a gente tem sempre... Eu estou sempre com a cabeça, e acho que todo escritor, no próxima obra, né? No próximo trabalho. Aquilo que já foi publicado, eu nem mexo. Tem escritores que fazem revisão, mudam alguma coisa, eu nem mexo. Eu, quando recebo o meu livro, primeira edição, eu dou uma lida para ver se tem algum erro, alguma falha, etc., e nunca mais volto a ler, né? A menos que alguém, isso é comum, agora mesmo tem um professor da Universidade Federal lá de Montes Claros que está fazendo uma pesquisa séria, profunda, sobre o meu romance Aldeia do Silêncio. Então, aí eu volto, ele me fez uma série de perguntas, né? Aí eu volto a ler o livro, porque eu não me lembro, não tenho na cabeça tudo aquilo que escrevi. E até, às vezes, né, relendo, me surpreendo com o que escrevi. Mas, enfim, para o bem e para o mal, né? Às vezes também eu falo, se eu pudesse, eu mudaria isso aqui, mas nunca mexi em obra nenhuma para poder. A não ser o Batismo de Sangue, que ele foi publicado ainda durante a ditadura, e depois eu obtive mais informações sobre aquele período, porque na época da ditadura as pessoas tinham muito medo de falar, enfim, revelar bastidores, e terminada a ditadura, a partir de 85, me foi possível um diálogo mais aberto com essas pessoas cujas informações eu precisava para complementar o Batismo de Sangue. Então, aí sim, eu mexi pelo menos umas 3 vezes nas edições. Mas assim, você tem uma ideia sobre o que você sobre o que você gostaria de escrever e que daria um romance que você gostaria de escrever? Olha, Afonso, é difícil, né? Claro, você sabe disso, eu tenho uma cisma, coisa de mineiro, de escrever em silêncio, né? Eu nunca falo. Eu citei aqui que eu escrevi um livro de espiritualidade, um livro infantil, mas se você me pergunta qual é o conteúdo, qual é o tema, eu não direi, né? Eu só falo daquilo que eu terminei. Já terminei esses 2 livros, mas como ainda não tem editora, né, são suscetíveis de algumas mudanças, eu nem vou falar deles. Mas eu estou trabalhando num romance. E claro que eu fico pensando que vai ser a melhor ficção que eu vou produzir. Mas sobre ela eu não quero falar absolutamente nada. O Drummond, perguntaram para ele, né, qual o melhor poema que você já escreveu na vida? Ele lascou na hora, o último. Exato, porque eu cansei de ver aqueles escritores de mesas de bar, né? O sujeito que chega na mesa de bar, no copo de chopp, e diz para os amigos, não, eu estou escrevendo um romance maravilhoso sobre isso e aquilo. E nunca aconteceu. Eu acho que quando a gente fica falando demais, acaba, sabe, a inspiração se derramando. Dissipando, né? Dissipando, a palavra é essa, o verbo é esse, dissipando, exatamente. Então é melhor trabalhar em silêncio. Beto, vamos falar do Prêmio Nobel. Eu posso te parabenizar pelo Prêmio Nobel? Não, eu acho que é um exagero, porque muito indiretamente, né, eu posso ser parabenizado pelo seguinte, porque o Programa Mundial de Alimentação foi criado pela FAO, e atualmente eu sou assessor da FAO.
para, como eu disse, soberania alimentar e educação nutricional. Fui contratado em 2019 até 2026. Então, são programas nessa linha pela América Latina. Agora, claro, com a pandemia, eu não tenho viajado, nem existem mais voos nesse momento para os países aí. Mas o fato é que a FAO criou esse Programa Mundial de Alimentos e que ele cresceu tanto, que ele se tornou independente da FAO, mas sempre vinculado à ONU. Até hoje, ele continua vinculado à ONU. Então, os amigos, quando viram aí o Nobel da Paz, disseram, bem, o Beto, o Graziano, o Lula, né, que criou Fome Zero, e o Programa Mundial de Alimentos aprendeu muito com Fome Zero, né? O Fome Zero realmente foi e continua sendo uma referência para muitos países no combate à fome. Então, as pessoas vieram com essa história de Nobel da Paz. Eu acho que o importante não é esse mérito, o importante é saber que o Prêmio Nobel reconheceu o maior drama da humanidade, que é a fome. Eu fico indignado, Afonso. Você tem mobilizações internacionais para o combate à AIDS. Existe a Fundação Elizabeth Taylor de combate à AIDS. Você tem essa mobilização global de combate à Covid, milhões de laboratórios investindo fortunas para descobrir a vacina. E por que a gente não se mobiliza em função da fome, que hoje sacrifica 820 milhões de pessoas, a fome crônica, sendo que 3 bilhões dos 7 bilhões e poucos de habitantes do planeta padecem de insegurança alimentar. E um dado também impressionante. Hoje, o número de obesos crônicos superou o número de famintos crônicos. Os famintos são 820 milhões, os obesos são 2 bilhões. E no Brasil, 40% das crianças se encontram em obesidade. Então, esses dados são impressionantes, mas o que me escandaliza é não haver nenhuma mobilização mundial de combate à fome. Por quê? Porque a fome, ao contrário da Covid, ao contrário da AIDS, faz sim distinção de classe. Ela só atinge os mais pobres. Então, é impressionante a indiferença, a nossa indiferença, diante desse drama, que é vidas ceifadas, porque não tem aquilo que é o direito mais elementar e essencial de cada ser vivo, o alimento. Os 3 direitos humanos fundamentais pela ordem são alimentação, saúde e educação. Um país deve ser avaliado pela sua capacidade de assegurar a toda a sua população esses 3 direitos básicos. Então, é escandaloso ver um mundo com tanta fortuna, né, tanto dinheiro acumulado nos paraísos fiscais. Para se ter uma ideia, 2 trilhões de dólares investidos na corrida armamentista. Os Estados Unidos gastam 38% do seu PIB com a indústria bélica, mas ninguém investe na fome, em acabar com a fome. O planeta tem recursos para isso. E, por outro lado, o planeta produz mais alimentos do que bocas. Nós temos 7 bilhões e 700 milhões de pessoas e produzimos alimentos para 12 bilhões de pessoas. Ou seja, não há falta de alimentos, há falta de justiça. Essa é a questão fundamental. Beto, falando em vidas ceifadas, eu sempre me pergunto aqui, existe alguma... Claro que nós vamos fazer uma suposição, é da ordem da suposição. De tantas pessoas importantes do ponto de vista humano que foram sacrificadas na ditadura, se essas pessoas, se um pouco delas, né, digamos metade, tivesse aí na vida política hoje, e como eram brilhantes na época, você acha que o cenário seria diferente? Olha, é muito difícil fazer essa especulação,
né? Porque muitos que passaram pelos porões da ditadura também ingressaram na política e nem sempre se destacaram como líderes exemplares, né? Outros sim. Então, eu creio que é difícil. Eu acho que a grande falha nossa, da nossa geração, foi não ter investido mais na alfabetização política do nosso povo. Ou seja, não trabalhamos aquilo que eu sempre chamo de trabalho de base, né? E o que é mais grave, num país onde nós temos um fantástico legado para esse trabalho de base, que é a metodologia de educação popular do professor Paulo Freire, que, Paulo aliás, Freire. devemos homenagear hoje, né, o Dia do Professor. Exatamente, é o grande E homenageado. ele é, possivelmente, um dos mais proeminentes professores da história do Brasil. Então, eu creio que a questão da política é isso. Nós só podemos levar a política adiante na medida em que nós trabalhamos com o conjunto da população, mas principalmente com os mais carentes, com os setores populares. Porque nada é definitivo. A ditadura terminou, o Império Romano terminou, o Império Grego terminou, sabe? O Reagan morreu, como o Trump vai morrer, embora ele ache que não. Enfim, tudo passa, né? Agora, é preciso que a gente comece, no presente, a semear aquilo que vai se colher de melhor no futuro. E, para isso, é preciso um intenso trabalho político. E esse trabalho político não tem sido feito ultimamente. Os partidos de esquerda, progressistas, têm ficado muito reféns dos períodos eleitorais, né? Pensam mais na próxima eleição do que num programa para o Brasil. Daí, inclusive, a dificuldade de se articular e se unirem. Há um provérbio meio sarcástico, mas tem um fundo de verdade, que no Brasil a esquerda só se une na cadeia. Não, a gente precisava se unir no processo político brasileiro, e não tanto em função da próxima eleição, em função de um programa de emancipação do Brasil. Um programa mínimo, um programa básico, um programa traduzido em linguagem popular, didática, que a gente pudesse assim colocar em 5, no máximo 10 pontos, de maneira que qualquer pessoa pudesse entendê-lo. Enquanto não chegarmos a isso, eu creio que nós vamos ficar patinando de um lado e abrindo espaço para a direita, para os arrivistas, para os corruptos, para os avatares, né, que hoje estão dominando não só a política do Brasil, mas de vários países do mundo. Com relação a isso, Beto, há futuro? Você vê algum tipo de futuro nesse cenário paralisado que a pandemia nos lançou? Porque, de certa forma, eu não tenho a mínima dúvida que isso vai durar 5 anos. Estou convencido eu não sei, disso. eu não quero fazer prognóstico quanto tempo vai Pois é, durar. mas como é que Mas, de fica qualquer nesse forma, tempo paralisado? nesse momento paralisado, a gente tem que confiar nas contradições do próprio governo. Por quê? Porque o governo hoje detém o monopólio da narrativa. Ou seja, pelo fato da oposição não poder se mobilizar nas ruas, nos sindicatos, nos movimentos populares, sociais, o monopólio fica nas mãos da situação, do governo. Então, quando o governo fala uma série de mentiras, descaradamente, é muito difícil você proferir uma contestação que realmente seja audível para o conjunto da população brasileira. Claro, alguns meios de comunicação cuidam de fazer essa repercussão, mas isso não provoca propriamente uma mobilização. Seria muito importante nesse momento. Eu creio que, se não fosse a pandemia, as ruas do Brasil já teriam enchido de milhões de pessoas contra esse governo que eu chamo de Bolsonaro. Antes da revista The Economist qualificá-lo com esse título, eu já tinha tratado por Bolsonaro, ou seja, porque ele realmente tem essa tendência de ficar observando a morte alheia sem nenhuma sensibilidade, pelo contrário, parece até que ele tem um prazer mórbido de ver a morte alheia. Quando eu fico pensando que ele queria vetar cadeirinha de bebê nos veículos, ou seja, o que ele quer? Quer a morte.
quando ele propôs, né, o Ministério da Saúde não levar recursos sanitários para os povos indígenas, o que ele queria? A morte. Né? Quando, apesar da pressão internacional, não toma as devidas providências para proteger os nossos biomas das queimadas, então é uma situação dramática. Agora, é um governo muito contraditório. Por quê? Porque um governo não tem uma proposta de construção do Brasil, tem sim de destruição, né? Privatizar, desmobilizar, cancelar, e cercado de incompetentes, né? Quando eu penso na Fundação Palmares, que agora acaba de colocar, né, no sistema inquisitorial como fogueira de bruxas a nossa querida Marina Silva, quando eu penso que 2 ministros foram defenestrados durante a pandemia no Brasil, 2 ministros médicos, ministro da Saúde, e no seu lugar foi um general que hoje está oficialmente como ministro da Saúde, que sequer conhecia o SUS, o Sistema Único de Saúde, né, palavras declaradas por ele semana passada. Então, eu fico indignado, como, né, um ministro do Meio Ambiente que é totalmente contra o meio ambiente, ele quer devastar, ele quer queimar, ele quer passar a boiada, como ele mesmo diz, né, a favor das madeireiras, dos garimpeiros, dos grileiros, enfim, daqueles que só pensam em pôr a floresta abaixo. Então, aí nada acontece, há uma insensibilidade total. Mas há muita contradição, né? Muita contradição. Por quê? Porque é um governo que, a cada momento, tem que rever a sua rota, tem que demitir um ministro aqui e nomear outro ali. Né? O Sérgio Moro era o queridinho do presidente, era um intocável, e hoje eles são inimigos. Enfim, realmente, né, o suposto filósofo Olavo de Carvalho também vivia incensando o presidente e hoje, né, discorda, diz palavrões contra o presidente. Então, essas contradições é que me dão um certo otimismo de que realmente uma casa em que tantas pessoas que a ocupam não se entendem, ela vai vir abaixo. Roberto, eu vou falar só um pouquinho agora das pessoas que estão aqui nos acompanhando. Ótimo. A Tati Siqueira, Mauro Augusto Santos, sempre bom ouvir Frei Beto. O Castilho, querido Zé Castilho. Boa noite, Afonso, prazer ouvi-los. Rosa Freire de Aguiar. Opa, Rosa, que honra! Viva o Celso Furtado! Viva Celso Furtado. Regina Beatriz, Mauro Braga. Caro Frei Beto, como chegamos a esse ponto do governo? O Beto já falou disso. Lucielena Peixoto, Maria Lourdes de Medeiros, Vera Godoy, querida Vera, fotógrafa, Conceição Cardoso, gratidão ao Frei Beto pela bela reflexão, Maria Alice Soares, Frei Beto, ouvir e ler seus livros é sempre um aprendizado, Júnia Lage de Guerra, pedindo o prêmio Nobel para os médicos cubanos. Bom, eu assinei todas as propostas nesse sentido. Sem dúvida. Cristina Band, Breto, é sempre bom ouvi-lo. Minha amiga querida, Cristina. Júnia Lage, já falei da Júnia. Rodrigo Libânio, você conhece ele? Meu irmão, hoje faz aniversário. Parabéns, Rodrigo. Aniversário do Rodrigo? Aniversário dele. Parabéns, exatamente. Rodrigo. Amanhã eu te dou o presente, viu? Não vou lá. Que maravilha. Luciana Ferreira, mais que alegria escutar tanta lucidez nesse momento confuso. Alexandre Teles. Também é meu amigo, Alexandre. Um abraço fraterno, saudade. Tereza Borba, muito grata, Beto, esclarecimento. Bem, gente, lembrando que freibeto.org, os livros do Beto, todos, não só o que está sendo lançado hoje aqui, estão sendo vendidos lá, tá, gente? Porque se fosse em tempo normal, o Beto chegaria com uma linha maravilhosa dele, cheia de livros. Estava lá o Washington, meu funcionário, ajudando ele, vendendo todos os livros, como sempre, como a gente faz há 34 anos, né, Beto?
vendedor ambulante. Tem que batalhar. Se eu não batalhar pelos meus filhos, né, quem o fará? Então, sempre Beto, nas minhas palestras, eu levava minha mala de livros. nesse embalo, eu queria que você falasse um pouco, e você sempre fala muito bem disso, sobre o papel da arte e da cultura nesse contexto tão complicado. Olha, na verdade, o que nos distingue do conjunto dos animais são essas três dimensões da vida: a arte, a cultura e a religião. E esses dias eu tenho trabalhado muito porque amanhã é o Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro. Então eu tenho dado muitas entrevistas, por causa do meu trabalho na FAO, a respeito disso e lembrado que o ser humano é o único animal que faz da alimentação uma obra de arte, que é a culinária. É o único animal que manipula o seu alimento e faz dele algo requintado no aspecto e no sabor para poder ingeri-lo. Os outros Mas animais então não. tem que te interromper e fazer uma homenagem à Dona Estela, né? Porque é nesse Exatamente. momento, agora, que a gente Claro. homenageia a Dona Estela. Para quem não sabe, a Dona Estela, minha mãe, já não está entre nós, foi reconhecidamente e merecidamente como a mestra da culinária mineira. Ela escreveu vários livros, entre eles um clássico chamado Fogão de Lenha, 300 anos de cozinha mineira. Então, por isso que o Afonso está citando. E é um livro muito saboroso, porque ele é todo recheado de muitas receitas, evidente, mas com textos da literatura brasileira sobre alimentação, pratos, cardápios, enfim, histórias que têm a ver com a culinária. Mas eu te interrompi, estava falando do papel da arte e da cultura. Não, então o papel da arte é fundamental, porque a arte ela nos faz transcender, mas ela também alimenta a nossa consciência crítica. E um governo autoritário, um governo neoditatorial como temos, não tem o menor interesse que as pessoas consumam arte e cultura. E mesmo a religião é só aquela que infunde o medo para que as pessoas cada vez mais aceitem a proposta neoliberal de trocar a sua liberdade pela segurança. Então, sem arte e cultura, a gente não respira como ser humano. A gente precisa de ir além de nós mesmos. Essa tendência do humano à transcendência, ela vem dessa dimensão mais profunda que define a essência de cada um de nós, que é a espiritualidade. Todos nós, mesmo os ateus, todos nós temos espiritualidade. Às vezes a pessoa não tem muita consciência da sua espiritualidade e nem trata de cultivá-la, mas todos nós temos. E é ela que realmente impulsiona a nossa existência, porque a existência ela a gente é tanto mais feliz quanto mais imprime a ela um sentido, e esse sentido é fundamentalmente simbólico, espiritual, e está calcado na arte e na cultura. Quando eu tenho uma utopia de construir um Brasil de partilha de bens, de reforma agrária, de renda básica para todos, de escola e saúde de graça para toda a população e com qualidade, isso é uma expressão cultural, mas também uma expressão artística, porque eu estou desenhando na minha cabeça um ideal de nação e um ideal de civilização que, a meu ver, traria muita felicidade ao ser humano. Então, eu creio que hoje está havendo uma verdadeira inquisição, a palavra é essa, sabe? Contra tudo aquilo que é expressão de arte e cultura. Um país é um governo que só sabe censurar, que só sabe desmerecer, que só sabe, pregar um moralismo absolutamente imbecil. Quando é que você viu o presidente entrar numa sala de teatro, entrar num cinema? Quando é que você viu o presidente citar um livro de ficção? Um presidente que tem como herói o mais notório torturador da ditadura, o coronel Brilhante Ustra, o que você pode esperar de uma pessoa que cultua um homem que viveu
de estraçalhar pessoas no pau de arara, no choque elétrico e nas mais terríveis formas de tortura, como você pode encontrar descritas nos meus 2 livros, O Batismo de Sangue e o Diário de Fernando. São casos reais. Então, quando eu vejo essa necrofilia na figura do presidente, eu fico muito abatido, no sentido não de desanimado, porque eu sou militante, vou morrer militante, sei que não vou participar da colheita, mas faço questão de morrer semente, mas vejo que o Brasil precisa reagir. Reagir porque nós temos uma cultura muito rica, muito diversificada, né? Vem desde os nossos indígenas, passando pela população negra, pela população migrante, aqueles que vieram do exterior e ajudaram a construir esse país. Enfim, a nossa cultura realmente é extremamente rica, e nem sempre devidamente valorizada. Por quê? Porque o capitalismo veio atropelar muitas expressões culturais que não são propriamente comercializáveis. Então, aquelas que têm valor de mercado, evidentemente, têm muito mais impacto na opinião pública do que aquelas que são grandes obras de arte, são grandes criações culturais, expressões culturais, mas porque não têm valor de mercado, então nem chegam a ser conhecidas. Por exemplo, os queijos mineiros, Afonso, que são considerados aí os melhores do mundo, custaram a ser reconhecidos, nos grandes certames lá na França, de queijos do mundo inteiro, pela sua altíssima qualidade. E era muito engraçado, porque o governo brasileiro não permitia que o queijo de Minas fosse levado para São Paulo ou para o Rio, não podia atravessar a fronteira. Mas o queijo lá da França, o Camembert, o Roquefort, atravessava a fronteira, viajava de navio, de avião, sem nenhuma dificuldade. Então, aí a gente vê como é que é o lobby dos poderosos. Felizmente, essa barreira caiu. Acabou. E acabou com a gente, dos mineiros, ganhando todos os prêmios na França. Exatamente. Então, a vingança tarda, mas não falha. Exatamente. É isso. Roberto, bem, também falando que o Léo também está aqui. Se eu não falo que o Léo está aqui, amanhã eu estou batalhado, né? Então, um beijo no Léo. O Léo está aqui. A Edila Cristina está lembrando da sua sacola sustentável. Exatamente. A minha sacola sempre me acompanha. Sempre presente. Um beijo na Edila. Heloísa Jardim, Eleonora Barros, te mando um abraço. Francisco Vargas de Oliveira. Tenho todos os livros da mãe do Frei Beto. Francisco, é mais importante do que ter os do Beto, viu? Mas diga a ela que eu também tenho um livro de culinária, que chama-se Comer como um Frade. Divinas receitas para quem sabe, porque temos um céu na boca. Exatamente. Roberto, se a gente começar a ler todos os seus títulos aqui, acaba a live. Não, mas pelo menos é bom porque dá tempo na quarentena. Isso é mesmo. Gilmar, manda um abraço. Bem, tá aqui. Beto, estamos na hora de encerrar. E eu, como tenho feito, Beto, para registrar que esses programas estão sendo feitos nesse tempo, eu, em nome e em reverência às famílias das mais de 150 mil pessoas que desnecessariamente, eu gosto de falar 2 vezes, desnecessariamente vieram a falecer, certamente e criminalmente, desnecessário e criminalmente, por certamente seriam menos pessoas se o comportamento desse governo fosse outro. Eu gostaria de pedir, antes do minuto de silêncio tradicional, que você ou falasse ou lesse alguma coisa para essas pessoas. Afonso, eu vou ler um poema que é de um autor anônimo. Ele foi encontrado numa igreja de Londres e é um poema que cada pessoa que perdeu um familiar, um amigo, pode interiorizá-lo pensando naquele que se foi, ou naquela que se foi. Chama Poema de Despedida. Você pode derramar lágrimas porque ele ou ela se foi, ou pode alegrar-se
por ela ou ele ter vivido. Você pode fechar os olhos e desejar que ela ou ele volte. Ou abrir os olhos e ver tudo o que ela ou ele deixou. Seu coração pode estar vazio, porque você já não pode vê-la ou vê-lo. Ou pode ficar repleto do amor que compartilharam. Você pode voltar as costas ao futuro e viver do passado. Ou ser feliz no futuro por causa do passado. Você pode lembrar-se dele ou dela, de que ele ou ela se foi, ou pode cultivar com carinho sua memória, para que ela ou ele permaneça. Você pode chorar, se fechar, se isolar, virar as costas, ou pode fazer o que ela ou ele mais desejaria. Sorrir, abrir os olhos e prosseguir. Beto, muito obrigado. Obrigado a você, Afonso, a Todos que toda estão a nos equipe do assistindo. Sempre um Papo, sabe? A Tereza, o Matheus, que me salvaram, a todo o pessoal aí querido, e me ajudaram a estar bem posicionado aqui nessa live. Fico muito feliz, um grande abraço, que Deus abençoe a todos, que aí trabalhem, e a todos que nos acompanharam essa tarde. Eu também me despeço, torcendo para que o nosso encontro presencial seja breve, como sempre fizemos. Viu? Eu queria pedir agora que a gente ficasse 1 minuto em silêncio em respeito às famílias das pessoas que morreram. Beto, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço, meu irmão.